Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa o terceiro módulo da disciplina de metodologia científica, dando início às modalidades e metodologias. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais do contexto histórico. Então, é bom lembrar que as ciências sociais elas se deram no início do século XIX, né, quando estava acontecendo a Revolução Industrial. O que teve de grande mudança nessa época? A gente precisa perceber que a gente tinha a sociedade rural migrando para os centros urbanos. E o que isso acontece? Né? Isso dá um impacto na realidade social. Na parte de quem estudava os fenômenos e tudo mais, estava se buscando uma explicação para poder entender e orientar o que viria a ser o futuro dessa sociedade. Como consequência disso, a gente tem várias teorias que tentavam explicar como que se daria ou como que se dava o comportamento social. Uma delas que a gente vai ver aqui é o positivismo, né, que ele tentou aplicar nas ciências sociais os mesmos métodos que tinham conseguido explicar os fenômenos das ciências naturais. Como tudo, muitos teóricos também se colocaram contra essa forma de compreender esses fenômenos sociais, porque a natureza se comporta de um jeito e as pessoas talvez se comportem de outros. E aí as coisas são um pouco mais subjetivas, tá? Então, depois de um tempo desse debate, qual foi o grande paradigma? A explicação e a compreensão. Então, de maneira geral, na ciência da natureza, né, a gente tem dois critérios: a dedução racional, que é a lógica, e a verificação experimental. Ou seja, se tem conhecimento científico e é possível de repeti-lo, ou se eu consigo fazer com que ele seja repetido sob determinadas maneiras, tá? Isso é o que a gente explica nas ciências da natureza. Já na questão das ciências sociais, a gente tem diferentes maneiras de abordar os fenômenos sociais, tá? Nem tudo segue esse determinismo das ciências da natureza. Então, quando a gente fala de ciências sociais, a gente tem principalmente três correntes, né? Três vertentes que estudam isso. Uma chama-se positivismo lógico, a outra é o estruturalismo e o materialismo dialético. Quando a gente fala de positivismo, a gente está falando da necessidade de unificar o método científico e então se alcançar o conhecimento que é necessário à humanidade, tá? Ele estaria baseado no método das leis de causa e domínio de fatos, tá? Esse daí a gente cita um grande positivista, é o Augusto Comte. Segundo esse autor, o Comte, a ciência deveria se preocupar com aquilo que rege os fenômenos. Porque para o positivismo só tem duas formas de conhecimento científico: a das ciências lógicas e matemáticas e a das ciências empíricas. Isso mesmo quando a gente tratar de fenômenos sociais, na visão do positivismo, tem que seguir uma lógica matemática e ser possível de seguir as ciências empíricas, né? Aquilo que a gente pode testar e comprovar. E aí vem uma pergunta, né? Quais são as consequências disso? É que para o positivismo, a análise dos fenômenos sociais, ela tem que ser objetiva e realizada por instrumentos padronizados. A gente já viu aqui quando a gente fala de método científico, tudo dentro de um padrão. Mas segundo o positivismo, que tudo segue a lógica e a matemática, esses meios de dados você tem que conseguir quantificar, prever e determinar a ação humana, certo? A próxima corrente que a gente vai ver aqui é a do estruturalismo, né? Que ele está baseado numa ideia de estrutura, nas suas próprias características e propriedades. O que é uma estrutura? De acordo com essa vertente, uma estrutura é tudo que é formado de fenômenos solidários. Solidários no sentido de que um está conectado ao outro, ok? Então, cada um desses elementos depende do outro e é determinada uma relação entre eles, ok? Então, nesse sentido, a gente sempre, o estruturalismo, ele reconhece que tem relações causais,
mas ele não reconhece que essas relações possam ser determinantes da compreensão do mundo e da realidade. Então, existem as relações, essa estrutura que mantém a relação entre os seus elementos, mas não quer dizer que isso seja possível de ser determinante na compreensão do mundo e da realidade. Então, a gente precisa, segundo o estruturalismo, descrever exaustivamente os fatos observados, analisá-los em si mesmos e em relação aos seus conjuntos, né? Para ver essa parte da história que a gente fala, que é todas as coisas existem e estão em contínua transformação. A gente volta aqui dizendo princípio de movimento e permanente desenvolvimento. A transformação, de novo, apareceu aqui. Tá? E aí a gente tem, no material do Karl Marx, uma investigação do real e do concreto para tentar entender as dinâmicas e formular os conceitos do que seria o real dentro desse processo histórico. Então, dentro desse movimento todo, o movimento social ele é compreendido como um processo que ele ocorre independentemente da vontade humana. Porém, quem faz com que ele aconteça são os seres humanos. Então, os agentes que transformam essas mudanças são os seres humanos. Mas esse movimento que os seres humanos fazem, ele é compreendido como um processo que não é vindo da vontade humana, tá? Então, no materialismo dialético, não tem como analisar um fenômeno ou uma organização, por exemplo, se você não conseguir relacioná-lo no contexto onde está inserido, no momento histórico em que aquele fenômeno aconteceu. Então, a gente tem alguns pontos de reflexão aqui para vocês, é quase que um exercício resolvido. Então, eu gostaria que vocês gastassem um tempinho aqui antes de ir para o próximo slide e ver a resposta. Vocês podem fazer isso com calma em casa. Tá? E aqui tem uma avaliação da aula de hoje que eu queria que vocês fizessem durante a semana. Quem quiser escrever e me mandar é opcional, tá? E além disso, na aula de hoje a gente vai debater no chat via Meet o texto que eu deixei lá com vocês de o que é opinião e o que é ciência. E a gente vai ver na aula de hoje, ok? E aí esse texto que nós vamos debater na aula de hoje, esse sim, eu vou pedir para vocês entregarem.